Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje estaremos falando aqui sobre a Páscoa. Só sei o que dizem. E se você se encontra nessa condição de só saber o que te dizem sobre a Páscoa, chega aí com a gente que você vai aprender hoje um pouco mais sobre o que é a Páscoa à luz da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Para que a gente possa compreender o que é a Páscoa, nós precisamos de uma breve introdução. E primeiro nós precisamos entender quem é o povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido, que foi escolhido através de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ao qual Deus chega para Abraão e diz: olha, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, através de Abraão, ele tem o seu filho que é chamado Isaac, e Isaac também tem os seus filhos que são Esaú e Jacó. Jacó é escolhido para ser um dos patriarcas. E a gente sabe que Jacó ele tem um filho que se chama José, que é vendido pelos seus irmãos como escravo e vai parar no Egito. Lá ele se destaca e vira governador. Com essa honra, ele acaba cumprindo o plano de Deus. Por quê? Porque ele mantém a sua descendência, já que o mundo passava por uma fome. E ele, por ser governador do Egito, ele detinha todos os suprimentos. E então, com isso, com essa bênção, Jacó, seus filhos, netos e servos vão parar no Egito, ou seja, todo o povo de Israel vai para o Egito, e lá eles são agraciados com a provisão divina. Então todo o reconhecimento de José como governador gera justamente essa provisão para todo o povo de Israel. Então o povo de Israel que antes habitava ali por Canaã, agora vai ter que ir para o Egito. Só que se passam uns anos, José e aquele faraó que tinha tanto prestígio, eles morrem. E acaba que todo o reconhecimento que José tinha garantido ali para o povo de Israel é caído no esquecimento. E com isso, um novo faraó se levanta, e a gente sabe que esse faraó ele acaba escravizando o povo de Israel. Então o povo de Israel começa a sofrer muito sendo escravizado. E chega um momento que ele vai clamar a Deus, em oração, pedindo que todo aquele jugo se passasse. Então o que Deus faz? Ele envia Josué para cumprir essa missão de libertar o povo de Israel. Então aqui a gente começa a entender um pouco mais por que vai ser instituída a Páscoa. Porque já que o faraó estava escravizando e Deus havia enviado Moisés para libertar o povo de Israel, o que acontece? Deus começa a enviar pragas para o Egito, justamente para mostrar a sua glória não só para o faraó, mas também para o povo de Israel. Porque a gente sabe que Faraó não queria libertar o povo de Israel. Ele queria manter o povo escravo. Só que foi enviado essas pragas. E então a gente sabe que até a nona praga, dessas famosas 10 pragas, até a nona praga, Faraó ainda estava com o coração muito endurecido. Ele não queria libertar o povo de Israel. Então Deus anuncia a 10ª praga. Só que antes de Deus mandar a 10ª praga, ele prepara o povo. E é aí que se institui a Páscoa. Porque a Páscoa justamente era a preparação do povo para que o povo fosse liberto antes que se anunciasse a 10ª praga. Porque depois da 10ª praga, o povo seria liberto. Então, para que a gente tenha um melhor conhecimento, a gente vai abrir a nossa Bíblia, em Êxodo capítulo 12, para que a gente possa aqui, ponto, versículo a versículo, tentar entender como é que foi essa instituição. Êxodo capítulo 12, no versículo 3, justamente vai falar sobre Deus falando a Moisés e Arão para que cada um ali do povo de Israel pegasse um cordeiro. No versículo 6, a gente vai ver que Deus ele pede para que se molhe esse cordeiro ao crepúsculo da tarde. O que seria isso? Justamente sacrificar aquele cordeiro. No versículo 7, justamente, Deus vai pedir para que se pegue esse sangue e que se ponha nos umbrais da sua casa, da casa que vão comer a ceia da Páscoa. No versículo 11, Deus pede que se coma a ceia, o sacrifício ali, é gerado uma ceia, e que cada um que fosse comer essa ceia já estivesse preparado, ou seja, com lombos cingidos, sandália nos pés e comer à pressa, porque a qualquer momento, após a 10ª praga, o povo seria liberto. Versículo 12.
Porque na noite, ele vai falar aqui justamente que naquela noite o anjo da morte ele passaria pelo Egito, e aonde não estivesse o sangue do cordeiro nas portas, né, ali o primogênito daquela família morreria, não só dos homens, mas também dos animais. O versículo 14 vai dizer que isso seria um memorial. Então aqui a gente já aprende que a Páscoa é um memorial, né? Versículo 26. Né? Deus fala ao povo de Israel: olha, quando perguntarem seus filhos, netos, o que rito é esse? O que é a Páscoa? Vocês vão dizer que foi o dia que Deus livrou o povo de Israel das mãos do faraó no Egito. E o versículo 42 justamente vai narrar essa saída do Egito. Então, a gente aqui já está com os pontos principais e o porquê que se foi instituído a Páscoa. Agora a gente vai aos simbolismos, porque através do simbolismo a gente consegue entender a instituição da Páscoa naquela época e justamente fazer essa comparação do que significa hoje para nós a Páscoa através do sacrifício de Cristo. Primeiro, o sangue na porta. O que significava aquele sangue na porta? Né? Livrava os judeus da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. A gente sabe que o sangue derramado por Cristo na cruz nos livra da morte eterna. Então, assim como aquele cordeiro lá no Egito foi pego, sacrificado e o seu sangue colocado na porta para livrar da morte, o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz, nos livra também da morte eterna. É como se o sangue de Cristo estivesse sobre a vida do Jaifrã, né? E esse tivesse sido liberto da morte eterna. Nada pode, o pecado já não pode me pegar, assim como o anjo da morte não conseguiu pegar os primogênitos do povo de Israel lá no Egito. A gente sabe que depois da 10ª praga veio a libertação, né, da escravidão. Da mesma forma, Cristo nos liberta da escravidão, da vida de pecado, a escravidão. Então, da mesma maneira como os judeus foram libertos ali da escravidão, o sacrifício de Cristo, a pessoa que crê e vive uma nova vida em Cristo, também é liberto da vida de pecado. A gente sabe que a Páscoa serviria para os judeus como um memorial, a gente falou. A morte e a ressurreição de Jesus é um memorial para todos nós, para que a gente se lembre que só houve sangue nas portas porque um cordeiro foi crucificado. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a gente só sabe que houve sangue naquela porta porque foi sacrificado um cordeiro lá no Egito. E da mesma maneira, Cristo, ele assume essa figura de o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então da mesma maneira que aquele sangue foi derramado ali na cruz, hoje também, né, a gente sabe que nós fomos libertos, fomos salvos através desse sacrifício de Cristo pela humanidade. Agora, a gente, depois desse simbolismo, né, do que é realmente a Páscoa, que Páscoa não é só uma sexta, sábado e um domingo de feriado, vamos dizer assim, mas é algo que é para ser feito como um memorial, para a gente ver que Cristo deu a vida por nós, né, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. É isso que significa a Páscoa, o sacrifício de Cristo pela humanidade. Então vamos a algumas verdades e mitos sobre a Páscoa. Então, assim que a gente for falando, a gente vai colocando na tela se é uma verdade ou é um mito. Primeiro, ovos de Páscoa e o coelhinho. A gente viu, né, em Êxodo 12, não tinha nada de ovos, não tinha nada de coelhinho. Então isso é uma curiosidade aqui. Isso foi essa tradição de enfeitar ovos e esconder. Ela foi trazida por imigrantes, né, alemães que chegaram no continente americano no século XVIII. E hoje a gente vê que isso foi desenvolvido. E hoje, nessa data, se gera muito lucro com venda de ovos, de chocolate e todo aquele marketing com o coelhinho da Páscoa. Mas não tem nada disso na Bíblia da Sagrada. A gente sabe que a Páscoa é a tradição judaica, né? Foi um memorial deixado, a gente aprendeu isso aqui, isso é verdade, mas com muitos ingredientes pagãos, como o próprio ovo da Páscoa e o coelhinho, né? Outra coisa é que geralmente eles comemoram, né, a Páscoa judaica, eles comemoram justamente na época do início da primavera, né? Então isso é uma verdade.
Outra coisa que você deve estar se perguntando é qual é a data da morte de Cristo, né? A gente não tem uma data certa. Algumas pessoas, eu até estava pesquisando, algumas pessoas até deram uma data, né? 3 de abril do ano 30, mas não é nada confirmado, são algumas especulações. Só que a igreja, tá aqui uma curiosidade verdadeira, é que essa data da Páscoa ela foi instituída pela igreja durante o Concílio de Nicena, lá em 325 depois de Cristo. Então foi instituído para a igreja para ser justamente para ter uma data certa para esse memorial da Páscoa, esse momento de lembrar a morte e ressurreição de Cristo. Tem uma das coisas que o pessoal também fala aí que é pecado, não pode comer carne na Semana Santa, né? Você viu comigo, se quiser também ler na sua casa, Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa não tem nada relacionado a isso, né? Na Bíblia Sagrada, Jesus proibindo as pessoas de comerem carne na Semana Santa, né? Então, alguma das coisas também aí que a gente vê que acaba sendo a tradição que vai surgindo e as pessoas vão tomando. Mas se você tiver qualquer dúvida, sempre corra para a Bíblia Sagrada, né? Se você sabe de alguma tradição, de algum mito sobre a Páscoa, deixe nos comentários. Se você tem alguma experiência engraçada, mas a gente tentou enxugar e trazer algo bacana aqui. Eu espero que você tenha agora o real sentido da Páscoa. Amém? Que é justamente o sacrifício de Cristo, né, por todos nós, né? E se você ainda não se decidiu, né, em seguir a Cristo, que você possa tomar essa decisão. Lembre-se que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E nós devemos ser eternamente gratos por isso. Aqui, nós ficamos por aqui e até a próxima, em nome de Jesus.